Olá, abençoados! Sejam bem-vindos para o capítulo 5 de Hebreus. Jesus, o sacerdote completo. Afinal, o que a Bíblia diz? Seja bem-vindo para mais um capítulo do livro de Hebreus. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5. Mas antes de mais nada, gostaria que você que está assistindo este vídeo pelo Facebook, acesse o YouTube e se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que os vídeos que já estão lá vão mudar a história da sua vida. E dando um recado para o pessoal do YouTube, eu estou respondendo gradativamente as perguntas de vocês, estou anotando os pedidos de temas e logo nós já vamos lançar os temas que vocês pediram lá na plataforma. E o pessoal do Facebook também pode fazer isso pela plataforma do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e o quanto ele está acima de ritos, regras e leis. Muitas pessoas, por conta do vídeo passado, ficaram um pouco enraivecidas. Nós esclarecemos que Jesus Cristo está acima da lei e de fato ele está. Porque Jesus é a própria palavra de Deus, ele é a lei cumprida de Deus para com as nossas vidas. E o capítulo 5 de Hebreus vai falar agora sobre o sacerdócio. E por que nós não precisamos mais viver uma vida de ritos, de regras, como as pessoas viviam no Antigo Testamento. Eu gostaria de fazer um parêntese. Não é que nós não cremos no Antigo Testamento, nós cremos. Não é que as palavras do Antigo Testamento não são mais verdadeiras, nós as abolimos. Não é isso. Cristo vivenciou em sua nova aliança o cumprir dessas palavras. E muitas delas, que são leis, que são ritos, foram incutidas dentro da aliança de Cristo como cumpridas. Ou seja, quando eu e você passamos a vivenciar uma vida cristã pelo caminho de Cristo, nós vamos ser obrigados sim a cumprir tudo aquilo, mas de uma maneira diferente, cristianizada, sem ritos, mas de uma maneira relacional. É essa a diferença daquela pessoa que vive o rito, a religiosidade, as leis. É como se nós deixássemos a verdade de Deus transformar a nossa vida de forma completa, porque quem vive por ritos, leis e regras, ele acredita que é o que ele faz que lhe dará a salvação. Mas nós sabemos que não é o que nós fazemos, mas sim o que Cristo fez por nós, porque nós fomos salvos pela graça e não pela lei. E agora nós não precisamos oferecer cordeiros, nós não precisamos oferecer ritos e sacrifícios, porque Ele é o cordeiro perfeito, já oferecido. E nós agora precisamos tê-lo. É muito mais verdadeiro, é muito mais poderoso e até mesmo em termos de responsabilidade, muito maior é a nossa responsabilidade quando nós precisamos ter a Cristo e mantê-lo nas nossas vidas do que ritos, regras e leis. Veja o que o texto de Hebreus capítulo 5 diz. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Na primeira porção do texto, o autor, e vamos falar o próprio Deus, está falando que o sacerdote humano deve ser chamado por Deus, assim como Deus chamou Arão e o estabeleceu, ou seja,
Não existe esse tipo de auto-ordenação. O texto ele está falando o seguinte: o sacerdote humano, lá na lei judaica, porque nós que somos cristãos e não judeus, não temos sacerdotes, nós temos pastores, nós fazemos esse paralelo, essa comparação, porém, eles são seres humanos, são carne e osso, suscetíveis a pecados, a fraquezas, a erros. Tanto que o texto diz, eles entendem o ser humano e fazem o sacrifício pelos pecados das pessoas que vêm até ele, mas também deles também. Ou seja, há uma grande separação entre o que o ser humano pode fazer como sacerdote e como o que Cristo pode fazer como sacerdote. E é isso que nós vamos ler agora no texto. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, de modo que temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos se torne a ensinar as primeiras palavras de Deus, que haveis dito tais elas, necessitais de leite e não de sólido alimento. Jesus Cristo está sendo colocado aqui como um sumo sacerdote que vem pela ordem de Melquisedeque, e os próximos capítulos você vai entender perfeitamente o que é isso e o quanto isso é maravilhoso. Mas ele está dizendo, ele foi chamado por Deus assim como qualquer outro sumo sacerdote, porém, ele não é um ser humano. Ele não está aqui para oferecer sacrifícios por nós e por ele. Ele ocupa um espaço que é só dele, um espaço de um sumo sacerdote perfeito, capaz de nos receber, e seja qualquer a sua situação, a situação mais terrível que você possa trazer para Deus, ele tem capacidade, autoridade para receber a sua situação, o seu pecado, a sua doença, a sua fraqueza, a sua dor, e ele recebe tudo isso e leva ao Pai de maneira perfeita. E ele é o sacrifício. Não é necessário que eu e você façamos nada a não ser crer nele, nos entregarmos na sua mão. Isso é incrível, não depende do que nós vamos fazer, não depende do que nós podemos oferecer. Essa é a diferença dos ritos. Não depende da minha capacidade de poder entregar algo físico, feito com as minhas forças. Depende da minha fé, depende da sua fé, depende da nossa entrega de dizer: eu creio que Jesus é Filho de Deus e é Deus. E Ele é o meu sacerdote. E Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o que foi entregue. Quando eu e você fazemos isso, nós aceitamos o poder de Deus de uma maneira tão grandiosa na nossa vida, e é por isso que Paulo diz aqui no texto inspirado por Deus, nós já devíamos saber disso há muito tempo, nós já deveríamos estar comendo algo mais sólido, nós não deveríamos estar presos ao que eu vou oferecer para Deus, se eu tenho ou não condições, se eu tenho ou não uma resposta, se eu tenho ou não um caminho, porque Ele é a resposta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é um sacerdote perfeito. Ele é tudo.
Basta que nós entremos em sua presença confiando, acreditando, nos submetendo ao seu sacerdócio. Deus, eu creio que o Senhor já consumou, o texto não diz isso, Ele consumou todas as coisas. E quando eu entro na presença de Jesus dessa maneira, eu acesso algo sólido de Deus. Ele pode fazer com que tudo que eu necessito, que está no Pai, chegue até mim. Não são os ritos, não são as leis, é Jesus Cristo. E se eu consigo crer nesse sacerdote perfeito, saiba que você vai poder acessar as coisas mais grandiosas de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes o inferno coloca dentro de nós palavras dizendo que nós não somos o suficiente, nós não podemos, nós não temos recursos, nós não temos respostas. Muitas vezes nós ouvimos tantas situações que para Deus são mentiras. E quando nós cremos em Jesus, eu vou passar por Ele e eu vou chegar até Deus Pai. Porque Ele é o Messias, Ele é o meu sacerdote. Não é o que eu vou fazer, é o que Ele já fez. Ele é meu caminho, minha verdade, a minha vida, a minha vitória. Então eu assumo algo de Deus para mim. A porção de Deus, a herança de Deus chega até mim. O descanso de Deus chega para mim. Quando eu sei que Jesus é o meu sumo sacerdote. Para nós terminarmos, o texto ainda diz assim em relação à nossa fé. Qualquer, isso está no versículo 13, que ainda que se alimente de leite, não está experimentado na palavra da justiça, é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. E aqui eu vou dizer algo para você. É para os perfeitos. Você fala, meu Deus, então não é para mim de jeito nenhum. Não, os perfeitos. Lembra de Abraão, quando Deus disse assim para ele, anda na minha presença e seja perfeito. Ele não está falando para a gente ser em ritos perfeitos. Ele está falando para nós crermos nele. Isso para Deus é perfeição. Quando um ser humano tem a ousadia de acreditar em Deus acima de tudo, isso para Deus é perfeição. E o texto, eu vou dizer mais uma vez, diz o seguinte: esses têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós sabemos, e a palavra de Deus fala muito bem sobre isso. Nós precisamos discernir o que é verdade e o que é mentira, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. A nossa vitória, onde ela está e como chegar até ela. Mas para isso, eu e você vamos precisar deixar os ritos. O que eu e você podemos fazer, nós não podemos fazer nada. E entrar na presença de Jesus e reconhecê-lo como quem Ele é. Ele não é um ser humano. Embora tenha sido carne, Ele não é um ser humano, Ele não é limitado, Ele não é fraco, Ele não depende de nada humano, Ele é Deus. E se você fizer isso, você vai conseguir discernir e provar as coisas grandiosas de Deus sobre a sua vida. Eu desejo que isso seja uma realidade na sua vida em nome de Jesus. Ore, peça a Ele que Ele seja o seu sumo sacerdote. E na semana que vem, nós continuamos. Eu acredito que o seu coração já deve estar desejoso de aprender mais sobre o que Jesus pode fazer como sumo sacerdote na sua vida. E é exatamente isso que nós vamos aprender na semana que vem. Que Deus te abençoe. Abençoe você, a sua família e a sua semana. Até lá.